Menina pobre entra na mansão de milionário em luto e revela segredo chocante. Clara sempre ouviu sussurros sobre a mansão de Eduardo. As paredes brancas, cobertas de molduras douradas, pareciam gritar suas histórias, tão opostas à vida que ela conhecia no seu humilde bairro. A cidade se dividia entre os que tinham tudo e os que não tinham nada. E Clara estava cansada de ser invisível. Quando o bilionário perdeu sua filha Marina, a tristeza dele parecia criar um mistério, como se a mansão estivesse envolta em uma névoa pesada de segredos não ditos. Naquela tarde nublada, um impulso a levou a cruzar o portão de ferro forjado que rangia como se estivesse reclamando de sua presença. O que ela encontrou lá dentro a deixou sem palavras. Tecidos de seda, lustres de cristal e o cheiro de mofo se misturavam em um ar pesado. O silêncio era tão opressivo que cada passo parecia um desafio. Clara sabia que estava fazendo algo errado, mas a curiosidade falava mais alto. Subindo uma escada em espiral, seus dedos confiaram na madeira polida, enquanto suas pernas tremiam de ansiedade. O quarto a que finalmente chegou tinha uma atmosfera única. Um diário estava jogado em uma mesa, meio coberto por uma fina camada de poeira, como se aguardasse alguém para abrir suas páginas. Sem pensar duas vezes, Clara o pegou e abriu. As letras cursivas dançavam como se cada palavra estivesse viva, clamando por atenção. As primeiras linhas falavam de amor, mas logo foram substituídas por dor. Marina descrevia sua relação complicada com o pai. Cada página revelava como aquilo que parecia perfeito por fora, na verdade, era uma prisão. Eduardo a isolava, sufocando seus sonhos e coberturas com regras rígidas e gritos em vez de carinho. Clara sentiu uma onda de compaixão, um aperto profundo no peito. A jovem bilionária não era apenas uma rica desperdiçando sua fortuna. Ela era uma garota lutando por liberdade. Então, conforme a história se desenrolava, uma frase saltou dos olhos de Clara. Eu temo que meu pai fará algo terrível. As sombras na casa estão se movendo e eu não posso ficar aqui. O coração de Clara disparou. O que acontecera naquela mansão? E se aquilo não tivesse sido um acidente? O luto de Eduardo tinha muitos rostos. E agora Clara sentia que estava mais próxima de uma verdade obscura. Antes que ela conseguisse processar tudo, um barulho ressoou do corredor. O medo a paralisou. Clara se escondeu atrás de uma cortina pesada, o diário apertado entre as mãos. O coração disparado ecoava em seus ouvidos. A porta se abriu devagar e Eduardo entrou, os olhos perdidos e tristes. Mas havia algo mais ali, uma frieza, uma expectativa. Ele procurava algo ou alguém. A tensão pairava no ar. Clara sabia que ao ler aquelas páginas havia se envolvido em algo muito maior do que ela imaginou. Revelar a verdade sobre Marina poderia custar sua vida, mas deixá-la perdida significava traição. E assim, com um nó na garganta e as mãos trêmulas, Clara percebeu que sua busca por justiça poderia ser mais arriscada do que o sonho de liberdade de Marina. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara segurou a respiração, assustada, enquanto Eduardo caminhava lentamente pela sala. O peso do diário em suas mãos parecia fazer o coração dela pulsar mais forte. Ela não sabia como, mas sentia que o momento a que estava prestes a assistir seria decisivo. O silêncio era ensurdecedor e a tensão no ar só aumentava. Ele parecia perdido, mas havia algo estranhamente sombrio em sua expressão. Eduardo parou, sua sombra se projetando contra a parede. Ele começou a murmurar palavras inaudíveis, mas Clara podia sentir a dor e o desespero. Então, de repente, um grito ecoou pela casa, fazendo as paredes vibrar. Clara quase deixou o diário cair. O som era familiar, mas ao mesmo tempo profundamente chocante. Era a voz de Marina. Clara tinha certeza. Ela tinha lido sobre a jovem, mas nunca imaginaria ouvir sua voz novamente, cheia de angústia. Eduardo saiu do quarto em um ímpeto e Clara não pensou duas vezes. Com o coração na boca, ela seguiu, seus passos leves e silenciosos. O corredor parecia infinitamente longo, cada passo trazendo um novo aperto no peito. O grito ecoou novamente, agora mais perto. Era uma mistura de dor e súplica, e Clara não podia deixar de se perguntar o que estava acontecendo. Ela chegou a uma porta no final do corredor, entreaberta, e espiou. O que viu a deixou paralisada. Eduardo estava de pé, em frente a um espelho imenso, seu reflexo mostrando um homem consumido pela angústia. Mas atrás dele, outra figura. Clara sentiu um frio na espinha. Era Marina, mas não era uma aparição. Havia algo de muito errado. Você não entende. Eles precisam saber a verdade, a jovem dizia. Seu olhar era intenso, mas havia um profundo ferimento em seu semblante. Eduardo girou, como se tivesse ouvido algo que Clara não conseguia captar. A expressão dele mudou repentina raiva e medo. Silêncio! Ninguém deve saber. Clara mal podia acreditar no que viam seus olhos. A ideia de que Marina estava viva, e mais, que tinha um papel tão ativo naquela confusão, a deixava em choque. Não fazia sentido. O diário falava de dor, mas também de uma luta. Algo dentro dela se inflamou. A jovem não tinha fugido. Havia uma razão pela qual os gritos da bilionária ecoavam naquelas paredes. Então, na fração de um segundo, tudo mudou. Um estrondo veio do andar de baixo, como se algo estivesse tremendo as fundações da mansão. Clara estremeceu e Eduardo virou-se, o pânico estampado em seu rosto. Era como se alguém, estivesse invadindo aquele espaço sagrado. E em meio ao tumulto, Marina desapareceu como uma sombra, deixando apenas um sussurro no ar. Eduardo! Uma voz gritou da sala. Clara não pôde ver quem era, mas a urgência era palpável. Eduardo olhou por cima do ombro e Clara aproveitou a oportunidade. Com o coração disparado,
Ela se afastou da porta e correu de volta para o quarto, as emoções a dominando. A revelação de que Marina ainda estava lá, envolvida em um segredo que poderia expondo tudo, era um peso esmagador. Havia mais na história do que Clara jamais poderia imaginar. O que Eduardo estaria escondendo? O que Marina havia feito? Agora a busca por respostas era ainda mais urgente e perigosa. Clara se deu conta de que estava no centro de uma teia que poderia consumir não apenas a vida de Eduardo, mas a dela própria. E essa verdade tão próxima, tão ardente, a convidava a mergulhar mais fundo na escuridão da mansão. Sem saber o que mais aguardava, ela se preparou para enfrentar qualquer coisa, porque a próxima gravidade da história ainda estava por vir. Clara se afastou da porta, seu coração acelerado e o diário ainda em mãos. Cada batida parecia ecoar naquelas paredes, como se a mansão estivesse escutando. O que ela acabou de ver? Marina estava ali, mas desaparecera como um espírito. O que significava isso? Tudo estava tão confuso. O peso do diário parecia aumentar e a vontade de descobrir tudo a impulsionava. Mas se Eduardo estivesse atrás dela? Se ele soubesse que ela havia visto? Ela se escondeu atrás de um manto pesadíssimo, seu corpo tremendo. O silêncio agora era um inimigo, e o cheiro de mofo intensificava a angústia no ar. Clara queria sair daquela casa, mas sabia que não poderia. O grito de Marina ainda ressoava em seus ouvidos. A verdade estava tão perto, mas tão perigosa. Ouviu passos apressados vindo na direção da sala. Eduardo estava voltando. O pânico tomou conta dela. E se ele começasse a procurar? Clara precisava agir. Com um último olhar para o quarto em que estivera, ela decidiu que não poderia voltar sem respostas. Enquanto as batidas do coração diminuíam sua coragem, ela se esgueirou para o corredor, o diário apertado em seu peito. Marina! Clara já pensava na jovem bilionária como uma amiga. A liberdade que ela buscava ardia em seu coração. Ela teve que descobrir mais. O que tinha acontecido com Marina? Onde ela estava realmente? E o que Eduardo estava escondendo? Cada pergunta a tornava mais determinada, mas também mais alerta. Clara se moveu como um fantasma. Cada passo, uma mistura de medo e esperança. Ela chegou novamente à porta entreaberta do escritório de Eduardo. Agarrou a maçaneta, respirando fundo. A verdade! Eu preciso da verdade! Disse para si mesma. Ela entrou devagar. O ar fresco da sala a atingiu. Eduardo não estava lá. Mas o diário. Clara notou uma mesa repleta de papéis, apontadores, contas e alguns documentos espalhados. Um rastro de dor e culpa. O que havia ali que poderia revelar o que se passava? Ela pegou um papel e começou a ler. Era uma carta. Escrevera a Marina, endereçada ao meu querido pai. A cada frase, a tensão aumentava. Marina expressava a necessidade de fugir, de buscar ajuda. Clara sentiu um aperto no peito. Então, algo piscou em seus olhos. Era um nome que fez seu estômago revirar. Ricardo. Quem era ele? A letra de Marina ficou confusa e frágil. Aquela palavra a fez pensar.
Clara estava prestes a guardar a carta quando uma pulsação na casa quase a derrubou. Um estrondo, um barulho intenso vindo da porta de entrada. Clara congelou. O que estava acontecendo? Eduardo apareceu de repente, pálido. Clara mal teve tempo de se esconder atrás de uma pilha de documentos. O bilionário estava completamente diferente. Seu olhar era de desespero. Não, não pode ser! Ele gritou, sua voz quebrada, quase em lágrimas. Clara espiou. Ele pegou seu telefone e discava rapidamente. Preciso de uma equipe de contenção. Estou indo para casa. Um nó se formou na garganta dela. O que ele estava fazendo? Como assim contenção? De repente, a porta se abriu bruscamente. Um grupo de homens de preto invadiu a sala, cercando Eduardo. Era como em um filme thriller. Clara não poderia acreditar. O que estava acontecendo? Precisamos resolver isso agora, um dos homens disse, sua voz firme e assustadora. Ela não deve saber. Eduardo respondeu, o pânico desenhando linhas em seu rostinho. Clara não entendeu tudo, mas naquele momento, a verdade a atingiu como um golpe. Eduardo não era apenas um pai desolado. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Marina. Clara percebeu que a jovem não estava apenas desaparecida. Era como se Mariana estivesse em um ponto crucial de um jogo. E Eduardo estava jogando suas cartas na mesa, por um motivo que ela não podia compreender. Sem saber o que fazer, Clara se despediu de seu lugar seguro. O diário parecia mais pesado que nunca. Era um símbolo do que ele poderia conter. Ela fez uma decisão rápida e desesperada. Se Marina estivesse viva, Clara tinha que encontrá-la. Ela tinha que confrontar Eduardo e descobrir tudo. E uma coisa estava clara. O jogo estava apenas começando. E enquanto o barulho na sala crescia, Clara saiu do esconderijo. Nela havia uma chama acesa, pronta para queimar todo aquele mistério e buscar justiça. Mas o que viria a seguir estava além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Clara saiu do esconderijo determinada. O ar estava pesado, carregado de tensão. Cada onda de som na sala preenchia seu peito de ansiedade. Um batimento frenético. O que aquela dupla de homens de preto e Eduardo estavam tramando? Clara não podia deixar que os medos a paralisassem. Precisava descobrir a verdade sobre Marina. Assim que pisou no chão do escritório, o peso do diário parecia aumentar, como se a própria casa a estivesse advertindo. Uma ideia a invadiu. E se Marina ainda estivesse viva? E se tudo que havia lido não fosse apenas uma história de dor, mas uma pista pelos corredores sombrios daquela mansão? Com o coração batendo forte, Clara decidiu tomar coragem e se aproximou novamente da porta, mas não teve tempo. O som de uma disputa irrompeu. Na sala, Eduardo estava alterado, suas vozes estavam se elevando e as palavras se misturavam em um frenesi de gritos e impressões. Não posso deixar você sair. Você tem que entender, Eduardo bradou, e aquilo a fez hesitar. Clara se escondeu novamente, mas um novo estrondo fez o chão tremer. A porta do escritório se abriu com força e homens entraram, prontos para confrontá-lo. Você sabia que isso aconteceria. Um deles gritou, enquanto outros seguravam um objeto misterioso que Clara não conseguiu identificar. Seus olhos se arregalaram. O que era aquilo? O que você fez, Eduardo?
o homem em pé na porta com um olhar de desespero. Ele não estava ali apenas como um executor. Havia uma relação estranha entre eles. Um conhecido? Um amigo? No meio daqueles gritos, uma frase cortante surgiu. Ela não pode saber. A verdade ameaçaria tudo. Coração acelerado, Clara se espremeu atrás da mesa. O que estava acontecendo? O diário pulsava em seu peito como se estivesse vivo, exigindo que ela agisse. A verdade não era apenas sobre Marina. Era sobre Eduardo e o que ele havia feito. Sem avisar, alguém do grupo gritou. Clara se virou e, ao mesmo tempo, um tiro ecoou pela sala. A cena se desenrolou em câmara lenta. Clara viu Eduardo cair, a expressão de dor no rosto, enquanto um golpe de choque ecoava pelo coração dela. O mundo ao seu redor desmoronou em um instante. Ele estava ferido. Eduardo! Clara gritou, sem pensar. O tumulto se instalou. Os homens de preto olharam para ela, surpresos. Eduardo estava caído e a preocupação transformou-se em pânico. Ela sabe demais! Um deles avançou, os olhos fixos em Clara. Aquilo não era apenas um sequestro. Era uma prisão. Clara percebeu que todo aquele cenário trágico era um emaranhado de mentiras. Olhando ao redor, sua mente processava tudo o que tinha visto. Marina! Os gritos! Os segredos! O verdadeiro horror estava prestes a se revelar. Antes que pudesse pensar nas consequências, Clara agarrou o diário e gritou: Marina! Onde você está? Seus lábios se secaram, mas a verdade fluiu. Nesse momento, todos pararam. Os homens de preto trocaram olhares e Eduardo, mesmo do chão, pareceu reagir à menção do nome. Você não deveria ter vindo aqui, ele disse, a voz fraca, mas clara. Marina, ela não é quem você pensa que é. O peso daquelas palavras caiu como um trovão na sala. O choque tomou conta de Clara, cada músculo do seu corpo paralisado pela revelação devastadora. O que ele queria dizer? Como? E foi nesse instante que seus olhos se fixaram no diário em suas mãos. Uma ideia se formou, e uma nova onda de desespero ameaçou engoli-la. O que mais Eduardo não estava dizendo? O que Marina tinha a ver com tudo isso? Clara percebeu que estava no meio de algo muito maior e mais perigoso do que esperava. Era uma teia de mentiras que poderia destruir vidas, e a sua poderia ser a próxima. De repente, os homens de preto se viraram para ela, suas intenções agora claras como o dia. E enquanto a adrenalina corria em suas veias, Clara sabia que precisava agir. Ao encarar a situação, a única certeza era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. E o que vinha a seguir? Bem, ela tinha que descobrir. Clara ficou paralisada, o impacto das palavras de Eduardo reverberando em sua mente. Ela mal conseguia pensar. A dor no olhar dele, a súplica por compreensão, era um misto de desespero e um pedido de socorro. Ela não é quem você pensa que é. As palavras ecoavam como um divisor de águas. Mas o que ele estava dizendo? Como assim Marina não era quem ela pensava? Os homens de preto se voltaram para Eduardo, os olhares frios e calculistas. A tensão atingiu um nível insuportável e Clara se espremeu contra a parede, sentindo o diário se misturando à sua pele, um peso feroz de segredos a serem revelados. O que mais Eduardo estava escondendo? O que ele ia dizer? No momento em que você menciona Marina, você não faz ideia do que está afetando.
vociferou um dos homens, olhando para Clara com desdém. Você se meteu em algo muito maior do que esperava. Clara sentiu o frio da realidade a envolver. Estava no centro de uma tempestade. Com a respiração acelerada, um estalo ecoou na sala. Alvinhando com raiva, Eduardo aparentemente perdeu o controle. Ele se levantou, um brilho desesperado em seus olhos. Você não entende. Eu fiz tudo para proteger Marina. Proteger ou controlar? O homem de preto rebateu, sem olhar para Eduardo. Isso não é proteção, é obsessão. Eduardo parecia ferido pelas palavras. Um silêncio carregado caiu, e Clara pôde sentir a tensão palpável como uma corda prestes a se romper. Então, de repente, Eduardo desabou, uma mão na cabeça, implorando. Eu só queria que ela fosse feliz. Ele olhou para Clara, o olhar cheio de dor. Você não sabe o que ela realmente se tornou. Ela se tornou uma presa, Eduardo. A resposta foi imediata e cortante. Clara ergueu a cabeça, uma sensação de urgência a iluminando. O que ele queria dizer? Marília estava presa? E foi nesse instante, um estrondo a fez saltar. A porta principal se abriu com um estrondo, e uma figura apareceu. Era uma mulher, de cabelos escuros e olhos ardendo de determinação. Clara não podia acreditar. Era Marina! Pare com isso, pai! Gritou a jovem, caminhando para a frente. Seu rosto estava marcado pela dor, mas também pela resistência. Você não pode continuar escondendo a verdade. Eduardo parou, como se tivesse sido atingido. Marina, você não deveria estar aqui. Marina avançou, e Clara pôde ver um misto de raiva e desespero na expressão dela. Eu não posso viver com o que você fez. Ela olhou para os homens de preto, nem com o que você planejou. Clara foi tomada por um calafrio. O que estava acontecendo? Ela tinha sonhado em encontrar Marina, mas agora a confusão só aumentava. Antes que pudesse processar, os homens de preto se uniram a Marina. Você realmente acha que isso tudo é sobre você? Um deles a ridicularizou, a voz cheia de desprezo. Você não é mais do que uma marionete no jogo dele. Clara sentiu um nó se formando na garganta. O que estavam implicando? O que Eduardo havia feito para Marina? A ideia de que Marina poderia ser um simples peão em um jogo obscuro a apavorava. Eduardo, lutando para manter o controle, levantou-se. Você não sabe o que está fazendo. Essa não é a solução. Sua voz tremia, mas suas palavras foram interrompidas por Marina, que num movimento brusco encarou-o. Você me destruiu, pai, e agora vai ter que arcar com as consequências. Um grito penoso cortou o ar. Clara olhou ao redor, seu coração em desespero. O que significava isso? As imagens de Marina presa em um ciclo de dor, as palavras de Eduardo. Era como se tudo o que pensasse saber estivesse se desmanchando. Uma nova perspectiva a atingiu. E então, em um momento de ação, Eduardo se voltou para o grupo de homens. Se você me deixar, eu vou... Antes que pudesse terminar a frase, um deles puxou um objeto da cintura. Um dispositivo. Um brilho metálico refletiu nos olhos de Clara, e o coração dela disparou. O homem ativou um botão, e uma luz intensa preencheu a sala, iluminando tudo com uma energia frenética. Clara ficou cega por um segundo, e o barulho em suas orelhas parecia uma tempestade. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara piscou e percebeu que estava sozinha. Todos tinham desaparecido. Eduardo, Marina, os homens de preto. O que tinha acontecido?
Um buraco negro se formou em seu estômago. Ela teve que ir atrás da verdade. Com o diário em mãos e um grito ensurdecedor em sua mente, Clara sabia que nada seria como antes. Ela estava sozinha, mas a busca por Marina começava. Essa verdade ainda estava depois de cada sombra. E enquanto as paredes da mansão pareciam sussurrar, Clara estava pronta para descobrir o que mais estava escondido. A primeira pergunta a surgir seria a mais difícil. Quem realmente era Marina? Clara piscou, tentando recuperar a visão após a luz intensa. O que aconteceu? O silêncio era ensurdecedor e a tensão palpável. Cada página pulsando em suas mãos, cada página pulsando com segredos que agora pareciam ainda mais distantes. Então, no canto do cômodo, Clara viu uma sombra, algo se movendo na penumbra. Abria a porta lentamente. Mal podia acreditar quando viu alguém entrando. Era Marina, mas algo estava diferente. O olhar dela, a postura, não era mais a jovem fragilizada que Clara imaginava. Era como se ela tivesse se transformado em uma força. E ao mesmo tempo parecia assustada, como se estivesse fugindo de algo. Clara, sua voz soou baixa, mas firme. Você precisa ir embora agora. O medo tomou conta de Clara, mas a urgência na voz de Marina a deixou sem palavras. O que aconteceu? Onde está seu pai? Ele não pode saber. Que você está aqui? Disse Marina, girando-se para olhar em direção ao corredor. Rápido, precisamos sair. Não há tempo. Antes que Clara pudesse perguntar mais, ouviram passos rápidos. Eram os homens de preto, correndo atrás delas. A adrenalina explodiu dentro de Clara. Com Marina como guia, elas correram pelo corredor. Mas a casa parecia viva, rangendo e gemendo, como se quisesse prendê-las. Você não entendeu, Clara, Marina disse, enquanto as duas tentavam se esconder. Meu pai, ele não é quem você pensa. Ele não está lutando só contra a dor. Ele está envolvido em algo mais sombrio. Algo que poderia nos destruir. Clara ficou em estado de choque. As palavras de Marina atingiram como um soco no estômago. O quê? Do que você está falando? Você precisa entender. Nós não estamos sozinhas. Ele tem aliados. Aqueles homens não são apenas segurança. Eles fazem parte de um plano muito maior. E eu sou parte desse plano também. As mãos de Clara tremeram. Como assim? O que você quer dizer com isso? Marina respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu sou a chave. O que meu pai perdeu com minha morte, ele está tentando recuperar. O que isso significava? Clara estava perdida. Então um barulho aterrador ecoou do último andar. A sensação de que a casa estava se fechando sobre elas fez Clara querer gritar. Vamos! Clara puxou Marina. E as duas correram escada abaixo. Todo o amor que Clara sentia por ela transformou-se em um desejo de protegê-la. Mas então, uma voz ressoou pelo corredor. Marina, pare! Era Eduardo, e seu tom era repleto de desespero. Vem aqui agora! Marina hesitou, e isso foi tudo o que Clara precisava para perceber. No fundo do coração, ela sabia que Eduardo não faria nada para machucá-las, mas a urgência o tornava imprevisível. Marina, não, precisamos continuar! Mas ao fundo, escutaram um barulho diferente. Fios se agitaram no ar e Clara virou-se. Em um instante, tudo mudou. A parede tremeu e uma porta secreta se abriu. Uma figura sombria surgiu. Clara não sabia se era um homem ou um fantasma. A única coisa que ela sentiu foi um arrepio que desceu pela espinha dela. Marina ofegou. O quê? O que eles estão fazendo aqui? As paredes pareciam sussurrar.
O estranho avançou e revelou um dispositivo. Você sabe o que precisa fazer, Marina. Não podemos deixar que ela descubra a verdade completa. Clara ficou paralisada. Essa figura estranha estava falando com Marina de uma forma que sugeria intimidade. Quem era ele? O que ele sabia? Não posso fazer isso, Marina chorou. As emoções a dominando. Clara merece saber. E nesse momento, tudo ficou claro. A verdade era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Clara respirou fundo. O que você está escondendo, Marina? A jovem olhou, e o mundo ao redor delas pareceu escurecer. Eu sou a razão pela qual eles estão atrás de você, Clara. Meu pai não queria que você se envolvesse, mas agora é tarde demais. Clara sentiu seu coração parar. O que isto significava? De repente, a casa inteira parecia ter vida própria. Os homens de preto, Eduardo, a misteriosa figura, tudo se entrelaçava em uma teia de enganos. Com um último olhar para Marina, Clara percebeu que a busca por liberdade poderia custar mais do que imaginava. O que fariam a seguir? Não havia mais como voltar atrás. A única certeza que tinha era que só havia um caminho a seguir, e era para a verdadeira. Escuridão que ainda as esperava. Clara piscou, tentando recuperar a visão após a luz intensa. O que aconteceu? O silêncio era ensurdecedor e a tensão palpável. Ela estava sozinha. O diário a apertava contra o peito, cada página pulsando com segredos. Então, no canto do cômodo, uma sombra se moveu. A porta se abriu lentamente. Clara ficou sem acreditar quando viu alguém entrar. Era Marina! Mas algo estava diferente. O olhar dela, a postura. Não era mais a jovem fragilizada que Clara conhecia. Era uma força incontrolável e, ao mesmo tempo, pareceu assustada, como se estivesse fugindo de algo. Clara! Sua voz ecoou, baixa, mas firme. Você precisa ir embora, agora! O medo tomou conta de Clara, mas a urgência na voz de Marina a impediu de hesitar. O que aconteceu? Onde está seu pai? Ele não pode saber que você está aqui, disse Marina, seu olhar fugindo para o corredor. Rápido! Precisamos sair! Não há tempo! Antes que Clara pudesse perguntar mais, ouviram passos rápidos. Eram os homens de preto correndo atrás delas. Com uma adrenalina avassaladora, Clara seguiu Marina. A casa parecia viva, rangendo, gemendo, tentando prendê-las. Você não entende, Clara. Marina gritou enquanto corriam. Meu pai não é quem você pensa. Ele não está lutando só contra a dor. Está envolvido em algo muito mais sombrio. Clara sentiu um frio na barriga. O que Marina queria dizer? Mas, antes que pudesse formular a pergunta, um barulho ensurdecedor ecoou do último andar. O peso da casa parecia aumentar e um arrepio percorreu sua coluna. Vamos! Clara puxou Marina, determinada, sabia que precisava protegê-la. Mas quando ouviram a voz de Eduardo ecoando pelo corredor, hesitaram. Marina! Pare! O tom de Eduardo estava cheio de desespero. Vem aqui agora! Marina hesitou mais uma vez. Clara notou o medo nos olhos dela e, sem pensar, gritou. Marina! Não! Precisamos continuar. Mas, no fundo, Clara começou a perceber que talvez deveriam ouvir Eduardo. A confusão aumentava. Então, a porta do corredor explodiu com um barulho. Uma figura apareceu,
Um homem alto, envolto em sombras. Você sabe o que precisa fazer, Marina. Não podemos deixar que ela descubra a verdade completa. O rosto dela se iluminou com um misto de reais emoções. Medo, raiva, desespero. Não posso fazer isso. Marina chorou, seu corpo tremendo. Clara merece saber. Clara estava paralisada. Aquela troca era muito intensa. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? Eduardo, ainda em algum lugar, parecia estar em queda livre, perdendo o controle. E assim que a tensão atingiu seu ápice, um tiro ecoou pela sala, quebrando a barreira do silêncio. Todos morreram, uns olhando para outros, sem saber como reagir. O homem que apareceu antes tinha um olhar que cortava como uma lâmina. Eduardo gritou, virou-se e caiu ao chão, enquanto Clara e Marina ficaram em choque. Você não deveria estar aqui, Eduardo reclamou, arrastando-se enquanto a dor dominava seu corpo. A confusão se instalou. Marina olhou para Clara, os olhos se encheram de lágrimas. A verdade é muito mais do que você imagina, Clara. Meu pai está certo em querer te proteger. Mas isso não pode continuar. Proteger ou manipular? Clara gritou, a raiva borbulhando dentro de si. E naquele momento de clareza, um novo entendimento a atingiu. Eduardo estava ali, ferido, e Marina se tornara parte de um plano que transgredia a mera dor familiar. O verdadeiro horror se revelou, e a frágil rede de confiança que Clara tinha se desfez. Enquanto o caos se desenrolava, à sua volta, ela olhou para o homem que tinha disparado o tiro. A raiva e a impotência a dominaram. O que vai acontecer agora? Gritou. Aquele homem sorriu de maneira esquizofrênica. Você acha que já viu tudo? Não sabe nada. A verdade não é apenas sobre Marina. É sobre você também. O coração de Clara falhou. O que ele queria dizer? Antes que conseguisse processar tudo, o homem avançou e tudo escureceu com uma explosão, envolta pela escuridão. Ela sentiu que havia perdido muito mais do que imaginara, e a sensação de que a verdade estava, de fato, apenas começando a ser revelada a deixou desesperada. O que viria a seguir? A única certeza era que a escuridão ainda as esperava. O mundo ao redor pareceu se desvanecer em um turbilhão de sombras e gritos. Clara estava presa no meio da confusão, o coração disparado. Ela olhou para Marina, que parecia prestes a desmoronar. Antes que pudesse perguntar, a figura sombria se virou, revelando um sorriso maligno. Ah, a pequena heroína, disse o homem, sua voz ressoando como um eco sombrio. Você realmente não tinha ideia, não é? Clara sentiu um gelo na espinha. O que ele queria dizer? A luz que antes era intensa, agora parecia se espalhar em faíscas, revelando os rostos pálidos de Eduardo, com olhos arregalados de puro terror. Ele se arrastou para trás como se tentasse escapar da realidade que o cercava. Não ouça ele, Clara. Eduardo gritou. O que ele diz não é a verdade. Mas o homem apenas riu, a voz dele soando como um trovão distante. A verdade, meu caro Eduardo, é tudo que você escondeu. E agora, Clara, você está prestes a descobrir por que Marina deve ser protegida. Marina, percebendo que estava em jogo, reagiu. Chega! Não vou deixar você fazer isso! Ela avançou para o homem, coragem estampada no rosto. Mas não havia mais tempo. O homem sussurrou algo para um dispositivo em seu bolso e tudo aconteceu rapidamente. Uma onda de luz iluminou o espaço.
Clara ergueu as mãos, como se pudesse bloquear a intensidade. O calor a envolveu e a consciência começou a desvanecer. Quando finalmente recobrou os sentidos, o ambiente havia mudado. Eles estavam em uma sala diferente. O espaço vazio e frio, com paredes de concreto e um cheiro forte de mofo. "Bem-vindas ao meu pequeno projeto", disse o homem, agora com um tom triunfante. "Eu sou Ricardo, e tudo isso leva a um único propósito." "Ricardo!" A voz de Marina estava trêmula. Você era uma lenda! Um fantasma no mundo dos negócios! O que você está fazendo aqui?" Ele a ignorou, focando sua atenção em Clara. "Você vê, Clara, a sua presença não é mera coincidência. Você está aqui porque é a chave que abrirá as portas para a verdade que Eduardo esconde há anos. A verdade que pode mudar tudo." Clara franziu a testa, confusa e aterrorizada. O que ele estava insinuando? Aquela nuvem de mistério que envolvia a vida de Marina agora levava a própria vida dela. "Você não quer saber o que Eduardo realmente fez? O que Marina se tornou?" Ricardo provocou, seus olhos brilhando com uma malícia quase palpável. "A verdade pode ser devastadora." Eduardo se aproximou, com a expressão de medo trocada por determinação. "Chega, Ricardo! Você vai parar com isso agora!" Mas as palavras não foram suficientes. Ricardo levantou a mão e uma tela surgiu na parede. Imagens começaram a piscar. Clara ficou paralisada. Eram vídeos. O que parecia ser Marina em várias situações. A confusão e a angústia eram palpáveis. E uma voz, a voz de Marina, ecoou no espaço. "Eu tinha que fazer isso. Eu sou parte disso. Eu não sou mais o que você pensa." As palavras pareciam cortar o ar como facas. O olhar de Clara se extinguia na dor e na confusão. Ela mal podia respirar. A revelação de que Marina não era a garota inocente que sonhava em escapar da prisão a atingiu como um soco no estômago. E enquanto a imagem na tela se tornava mais intensa, Clara notou algo devastador. Ricardo continuou, sua voz triunfante. "Sim, para você, ela é apenas a perdida. Mas, na verdade, é você quem não entende seu papel. Você também está presa nessa teia. E agora, chegou a hora de escolher um lado. Junte-se a mim ou enfrente as consequências." A última frase ecoou na mente de Clara, no hiato pelo redor dela. Estava morrendo decisões traumáticas. O que ela faria? Em quem ela poderia confiar? As sombras se aproximavam e tudo o que ela sabia. Agora, mais do que nunca, a escolha seria sua e a consequência desse ato poderia ser fatal. Clara estava paralisada, presa num turbilhão de emoções. A tela na frente dela mostrava imagens de Marina que pareciam tirar sua respiração. Eduardo estava ferido, mas seu olhar estava grudado em Clara, como se tentasse transmitir uma mensagem que não conseguia articular. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. "Você está aqui porque é a chave." A pulseira de Clara fazia barulho quando ela se movia nervosamente. "Eu não sou nenhuma chave para nada!" gritou, sua voz embargada. O medo estava se transformando em raiva. Ricardo sorriu, um brilho de satisfação em seu olhar. "Ah, mas você pode ser mais do que imagina. A verdade sobre Marina é que ela não só é uma vítima, ela é parte do plano. Você vai entender, mesmo que isso signifique fazer escolhas que você nunca quis fazer." O burburinho das imagens na tela se intensificou, revelando uma sequência frenética de eventos. Clara se aproximou, incapaz de desviar o olhar.
Os olhos de Marina estavam cheios de alegrias e desesperos, ora rindo, ora chorando. Era um misto de memórias que não fazia sentido. Por favor, Marina, não é verdade! Clara sussurrou, quase em uma alucinação. Mas Marina não estava ouvindo. O medo se alastrava e Clara desejava entender. De repente, outro tiro soou. O som cortou o ar como uma faca. Clara se encolheu, o coração quase saindo pela boca. A silhueta do homem que disparara se moveu rapidamente e Eduardo gritou: "Não!" O grito de Eduardo reverberou e, em um instante, tudo parecia estar fora de controle. Ricardo sorriu novamente, mas um sorrisinho sarcástico. Eu avisei que esse resultado era inevitável. Então a sala tremeu. Clara sentiu a presença de algo maior, como se o próprio espaço estivesse respirando. Um novo elemento entrou em cena. Uma porta se abriu ao fundo, revelando uma figura que ninguém esperava. Era uma mulher, vestida de branco, com um olhar sombrio, como se tivesse saído diretamente de um pesadelo. "Pare! Isso não vai acontecer!" Ela gritou, e sua voz encheu a sala com uma força que fez o ar vibrar. Clara reconheceu aquele rosto. Era a mãe de Marina. Mas como ela estava ali? E o quê? Ela queria? "Você não pode intervir! Você não tem poder!" Ricardo disse, sua expressão mudando para uma mistura de raiva e medo. Mas a mulher não hesitou. "Você não entende que tudo isso é um ciclo? Um ciclo vicioso que precisa ser quebrado." Suas palavras ecoaram, fazendo todos em volta estremecerem. Marina olhou para a mãe com um desespero que fez Clara sentir uma dor genuína no peito. "Mãe, eu não posso voltar a ser quem eu era." Clara não conseguia acreditar no que estava vendo. Era como se a história inteira estivesse desmoronando em uma nova realidade. Quem eles realmente eram? Para onde foram todos esses anos? Eduardo, mesmo ferido, ergueu a cabeça. "Você não deveria estar aqui. Você não sabe o que isso vai causar." "E você sabe?" A mãe de Marina disparou, com um olhar que podia atravessar qualquer barreira. "Você se esqueceu de por que tudo isso começou?" As revelações estavam todas ali, no ar. A verdade, tão próxima, parecia escapulir pelas bordas. Clara sentiu que o chão estava prestes a abrir e engoli-los. E então, de repente, algo alumia a sala. Eram sombras, passos apressados, e uma silhueta sobrevoou a cena. "Todos vocês falharam!" A voz de um novo personagem ecoou, profundo e dominador. Clara olhou para cima e viu que a pessoa se aproximava, sem que ninguém percebesse. "Quem é você?" Clara perguntou, mas a figura só sorriu. Alguém que sabe como tudo termina e começa novamente. O coração de Clara disparou. O que estava realmente acontecendo? A sala inteira parecia girar numa dança de verdades distorcidas e mentiras gritantes. Marina, sua mãe, Eduardo, e agora esse novo personagem. Tudo estava prestes a desmoronar, e a única certeza que Clara tinha era que a reviravolta poderia ser mais devastadora do que já poderiam imaginar. E agora? Com cada segundo que passava, cada escolha parecia levar a um novo abismo. O que realmente estava escondido naquela casa? Clara sentia seu coração acelerar, enquanto os gritos e o caos se desenrolavam diante dela. A figura sombria, Ricardo, estava ali como um pesadelo que não terminava.
Ao lado dela, Marina olhava desesperada para a mãe, que acabara de aparecer. A tensão estava no ar, como um fio prestes a romper. Você precisa parar isso, Ricardo. O que você está fazendo é errado. A mãe de Marina gritava, sua voz firme, mas transparecendo a fragilidade. Ricardo sorriu, mas não havia alegria nos olhos dele. Errado? A verdade é um caminho tortuoso, e você sabe disso. Marina é uma peça fundamental nesse jogo. E Clara... Bem... Clara é a chave. Clara trocou olhares com Eduardo, que se arrastava, ainda ferido. Sonhe o quanto quiser, Ricardo. Ninguém aqui está jogando com você, gritou Eduardo, sua voz tensa, mas determinada. Marina se virou para Clara, com um olhar cheio de medo. Clara, você precisa entender. Tudo isso é uma ilusão. Um plano que pode nos destruir. A intensidade das emoções se misturava, e tudo parecia um labirinto sem saída. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Mas o que exatamente está acontecendo? O que você quer dizer com um plano? Nesse instante, a sala tremeu e a imagem na tela se intensificou. O passado de Marina e o que havia se tornado era devastador. A jovem tremia, sua força começando a vacilar. Clara podia ver o medo tomando conta dela. Eu estava presa, Marina disse, quase quebrando. Meus pais, eles tentaram me controlar em vez de me proteger. O rosto de Clara foi inundado por uma onda de compaixão. Marina, nós podemos sair disso. Precisamos nos unir. Ricardo, irritado, gesticulou. Silêncio! Você não sabe o que está dizendo. A escolha deve ser feita agora. Clara respirou fundo, sua mente fervilhando. A sala era opressiva, a atmosfera carregada de segredos e medos. Não vou deixar você fazer isso, gritou, cercando-se de coragem. A figura da mãe de Marina, agora mais clara e forte do que nunca, avançou. Todos têm segredos, mas precisamos decidir juntos. A verdade vai nos libertar. E foi nesse momento que Clara viu. Ela era a conexão, a ponte entre todos. Vamos nos unir. Não precisamos lutar uns contra os outros. Precisamos enfrentar Ricardo. O olhar de Marina se iluminou e com um pequeno gesto todos se uniram. Eduardo, Marina, sua mãe. Clara sentiu uma onda de esperança. Vocês estão prontos? Vamos acabar com isso de uma vez por todas! Ricardo, percebendo que perderam o controle, começou a recuar. Vocês não sabem o que estão fazendo! Não, mas vamos descobrir juntos! Respondeu Clara com determinação. Uma explosão de luz os envolveu. E as sombras começaram a se dissipar. O tumulto transformou-se em algo mais, uma nova esperança. As memórias de dor e mentira se misturaram em uma nova narrativa. Era hora de deixarem para trás tudo aquilo que os prendia. Finalmente, quando a luz estabilizou, todos estavam na sala, mas o ambiente era diferente. As paredes pareciam vibrar com energia renovada. A verdade era clara, e cada um deles tinha um papel a desempenhar. Clara olhou nos olhos de Marina e sorriu. Podemos reconstruir isso, juntas. Enquanto se abraçavam, a sensação de alívio misturava-se com a incerteza do futuro. Havia muito a consertar, mas a primeira batalha havia sido vencida. De repente, a porta se abriu novamente, deixando entrar uma brisa fresca.
Era o começo de algo novo. Agora, o que faremos? Perguntou Eduardo, hesitante, mas pronto para o que viesse. A resposta estava nas caras deles. Juntos eles poderiam enfrentar qualquer realidade. Clara sabia que a jornada estava apenas começando, mas não estava mais sozinha. E enquanto olhavam para o horizonte, cada um sabia que a tarefa mais difícil seria enfrentar as verdades que ainda estavam por descobrir. Antes de você sair, é hora de fazer a sua parte. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não esquece de escrever sua opinião nos comentários. Vamos interagir! Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta comunidade crescer. E se você conhece alguém que precisa saber deste desfecho incrível, comparta com pelo menos 5 amigos. Não espere nem mais um segundo. Sua participação faz toda a diferença.